Pra cima então. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós iremos agora dar prosseguimento à nossa discussão sobre funções orgânicas, tá? Eu acho que a nossa última aula foi classificação de foi classificação de cadeia, não é isso? Nós mostramos cadeia aberta, cadeia fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. Foi esta a discussão, sim ou não sim? Correto? Vamos só deixar claro aqui. Perfeito? Tudo tranquilo? Com a nossa última discussão, tá? Eu mandei para o grupo dos chefes de turma um link perfeito que tem as gravações, que coincidentemente acabou, né? De forma de coincidência, a gente conseguiu gravar todas as primeiras aulas dos assuntos. Por exemplo, como teve aquela escritório de escalonamento online, presencial no início, como está tendo agora ainda, nós tivemos, olha lá, nós tivemos algumas turmas que foi online e outras presencial. E aí eu acabei gravando as aulas. Eu gravei a aula de introdução à química orgânica, perfeito, teoria estrutural. Gravei classificação de cadeia aberta, gravei classificação de cadeia fechada, tá? Então foram os 3 tópicos que basicamente que a gente trabalhou. Acho que a única gravação que não tem lá é de hibridação. Mas hibridação eu fiz presencial em quase todas as turmas, tá? Mas tem resolução de exercício. Então, se você quiser reforçar, poxa, Diogo, eu perdi a aula online, ou perdi a aula presencial, ou de repente eu não eu quero reforçar o que o senhor ensinou, tem esse link que eu mandei para o grupo do chefe de turma. Já mandaram para o grupo de vocês esse link? Acho que já, né? Então eu gostaria muito que vocês assistissem. Falem comigo aqui, galera. Estou fazendo umas perguntas, quem está respondendo, por favor. Eu gostaria muito que vocês já assistissem, né, essas aulas, tá bom? Depois, eu acho importante se você perdeu alguma aula, principalmente a aula de cadeia fechada, tá? Aula de cadeia fechada porque foi a aula que eu não trabalhei em nenhuma turma presencialmente, porque foi a semana que eu trabalhei com todas de forma online e cadeia fechada não tem aula presencial em nenhuma turma. Então tá lá online em todas. Então aí eu gostaria muito que você assistisse. Vou até mandar novamente aqui o link da playlist. Tá aqui, ó, tá no chat, tá? Foi mandado para o grupo dos chefes e os chefes devem ter repassado para vocês. Fechou? Tudo bem? Tudo bacana? Então vamos dar prosseguimento então à nossa aula. Nós vamos começar aqui com a parte de hidrocarbonetos, tudo bem? Olha só o que vai acontecer aqui com você, presta atenção. As funções orgânicas é a parte que a gente vai começar. Eu acho que eu não comecei funções com vocês. Só confirma aí, comecei ou não? Não, né? Então vamos lá. Então vamos começar aqui, ó. Esse materialzinho aqui, você está olhando aí o PDF dele. Quando nós tivermos a aula presencial, você receberá ele presencialmente, tá? Porque eu sempre entrego os meus materiais presenciais para o aluno independente, tá? Nós vamos fazer umas anotações aqui extras, na verdade. Deixa eu pegar aqui bonitinho. Vamos lá. Presta atenção. Nós iremos trabalhar um tópico chamado funções orgânicas. Galera, me responda se eu já falei sobre isso, porque na minha cabeça eu acho que eu não falei, mas se eu já não falei, me mostre aí, tá bom? Vamos lá. Nós vamos trabalhar um tópico chamado funções orgânicas. Tudo bem? Vamos botar aqui, ó. Funções orgânicas. Tudo bem? Professor, o que seria a função? Eu gosto de falar de maneira bem simples o que é esse tópico, para ficar mais fácil. Galerinha, se você for pegar a matriz de referência, existem as funções orgânicas e inorgânicas, tá bom? Aí, tanto faz uma quanto outra, o que seria uma função? Função é como se fosse uma família. Vou te dar um exemplo. Moramos lá com a nossa família, pode ser nossos pais, nossos avós, nossos tios, primas, irmãos, etc. Dentro da tua casa tem você e a sua família.
Todos vocês são diferentes entre si, não existe pessoa idêntica, mas existe pessoa com alguma semelhança com relação a um parente. Ou é uma semelhança física, ou uma semelhança comportamental, ou uma semelhança cultural, de pensamento, seja o que for. Então é mais ou menos isso. Função é uma família, tá? Então função é uma família. E para ficar bem didático, o que é função? Função é o de compostos, conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Então, quando você pensa em função, é o conjunto de compostos com propriedades semelhantes. Eles são diferentes, mas eles têm alguma semelhança. Tudo bem? Perfeito? E aí a primeira função, Oi? Ah, tá, valeu, Gabriel. Então eu não falei sobre isso ainda, né, Gabriel? Ok. Então, a primeira função que nós vamos trabalhar são os famosos hidrocarbonetos. Nós vamos trabalhar várias funções, tá? Ao longo do nosso curso aqui. Vamos trabalhar várias funções. Tem mais de quase 20 funções para a gente trabalhar. Mas nós vamos começar aqui, ó, com os hidrocarbonetos, tá bom? É a primeira e a mãe de todas as funções. Professor, quem são os hidrocarbonetos? Muito simples. Os hidrocarbonetos, você vai lembrar ele, olha, o próprio nome está dizendo, ó, hidrocarbonetos. Olha esse nome. Lembra quais elementos da tabela periódica? Hidrocarbonetos. Quais é o nome? Quais elementos? Ó, hidrocar... Isso, exatamente. Então, quando você falar de hidrocarbonetos, são compostos formados. Vamos lá. Eu acho que está no espelho da tua cama. São compostos formados exclusivamente são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tudo bem? Então, sempre que eu pensar em hidrocarboneto, são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Essa é a jogada. Pensou neles, eles só vão ter carbono e hidrogênio, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu acho relevante agora nós lembrarmos só da fonte natural. Os hidrocarbonetos, eles são extraídos naturalmente digamos, em essência, de um cara chamado petróleo, tá bom? A gente vai ter aula de energias químicas no final do ano, quando eu começar a fazer revisões do primeiro e segundo ano. Quando você está no primeiro ano e no segundo, no primeiro ano você trabalha em energia renovável e não renovável. Então, como eu quero terminar logo esse programa do terceiro, aí quando a gente for fazer revisão, eu vou falar um pouco mais de detalhes aqui, a ideia do petróleo, tá bom? Falar um pouco detalhadamente dessa energia não renovável. Mas, para que você entenda, o petróleo é uma mistura complexa de vários compostos, sobretudo orgânicos, com maior porcentagem de hidrocarbonetos, tá? E a partir do petróleo é feito um processo chamado de destilação fracionada. Essa destilação, ela é digamos assim, ela é a retirada das frações do petróleo. É um processo de separação de mistura, o qual vai tirando as frações de petróleo. Sai uma fração com os compostos, outra fração, outra fração, outra fração, e assim sucessivamente. E aí o petróleo é extremamente importante para a indústria como um todo no nosso país. No mundo, na verdade. Então, a priori, quero que você saiba que hidrocarbonetos são aqueles caras formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? Perfeito? Só tem carbono e hidrogênio. Se tiver oxigênio, se tiver outro elemento, não é hidrocarboneto. Sua fonte natural é o petróleo. E aí a gente coloca aqui alguns exemplos. Tá legal?
A gente coloca alguns exemplos só para você compreender aqui, bonitinho, mais ou menos aqui, ó, como você tem aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver esse carinha aqui, ó, CH3, CH2, CH3, ó, são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Se eu botar CH2, dupla CH2, é um outro hidrocarboneto de cadeia aberta, só que agora é insaturado. Se eu botar esse carinha bem aqui, ó, perfeito? É um hidrocarboneto, só que ele tem cadeia fechada. Então, você tem hidrocarbonetos de cadeia aberta, de cadeia fechada, tá bom? Saturado, insaturado, porque você já sabe, né? Cada ponta dessa é um carbono. Então, se você tem somente carbono e hidrogênio, você está diante dos hidrocarbonetos. A priori, vocês entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Então, bora lá. Agora, professor, então bate um print aí rapidinho. Deixa eu só pegar uma aguinha para mim, que eu tô sem água aqui. Bora lá. Continuando aqui, continuando aqui. Nós temos aqui, depois que a gente já sabe aqui a origem, a gente vai trabalhar o que eu chamo de classificação, tá bom? Vai trabalhar o que eu chamo de classificação. Vamos lá. Quais são essas classificações? Primeiramente, vou até descer aqui um pouquinho, para ficar mais fácil você trabalhar. Primeiramente, a gente vai falar do hidrocarboneto, tá? De cadeia aberta, ou seja, os acíclicos. Vamos trabalhar logo esse bichinho aqui, ó. Acíclicos. Professor, o que significa acíclico? Aberto, né? Nós já sabemos. Tá bom? Aí, esses hidrocarbonetos de cadeia aberta, é muito importante você entender aqui cada um deles, ó. Perfeitos? Vamos lá. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós temos 4. Deixa eu organizar aqui bonitinho. Hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós temos 4. São muito relevantes, são extremamente cobrados nos vestibulares e no exame nacional. Então vamos lá. Hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós temos 4 aqui para a gente aprender. Vamos lá. O primeiro deles é um cara chamado alcanos. O segundo são os alcenos. O terceiro são os alcinos. E o quarto são os alcadienos, tá bom? Então você tem alcano, alceno, alcinos e alcadieno. Perfeito? Alcano, alceno, alcino e alcadieno. Temos esses carinhas aqui.
Vamos lá. Professor, como é que eu vou fazer para diferenciar um do outro? Um alcano, alceno, alcino, alcadieno. Vai ser o tipo de ligação, tá? O que diferencia eles é a ligação, tá bom? Vamos lá. Como é que eu vou saber quem é um alcano? O alcano é aquele cara que vai estar assim, galera. Ele vai ser um hidrocarboneto que só tem ligações simples, tá bom? Então, pensou em um alcano, somente ligações simples. Me dá um exemplo, professor, ó, bem didático. Esse carinha aqui, ó, CH3, CH3, o que eu vi? CH3, CH2, CH3, CH3, CH2. Vamos lá aqui, ó. Tudo bem? Então, se você prestar atenção aqui, ó, você tem aqui, ó, CH3, CH2, CH3. Dê uma olhada. Aqui é ligação simples, aqui é ligação simples. Então, entre carbonos, nós só temos ligações simples. Tudo bom? Quando nós temos um alceno, você tem uma dupla ligação. Galera, não quer dizer que ele vai ter que ter só duplas. Não. Ele vai ter apenas uma dupla, tá? O resto pode ser simples? Pode, quantas forem necessárias. Mas basta ele ter uma dupla. Por exemplo, assim, ó. Se eu pegar CH2, CH2, CH, aí bem aqui CH3. Então, você tem a dupla aqui, por exemplo, ó. Então, enxerga bem aqui, ó. Alcano, somente ligações simples. Alceno, tu tem uma dupla. Pode ter simples? Pode, mas ele tem uma dupla. Seguindo essa vibe, nós temos os alcinos. Alcino é quando nós temos uma tripla ligação. Temos uma tripla ligação. Essa tripla ligação você pode representar aqui, ó. CH, tripla, C, aí bem aqui CH3, por exemplo. Ó, dê uma olhada. Então, esse cara, ele tem uma ligação tripla. Então, alcanos, somente ligações simples, alceno uma dupla, alcino uma tripla. Tudo bem? E alcadienos, duas ligações duplas. Duas ligações duplas, por exemplo, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, CH2, CH2 dupla, C, CH, dupla CH2. Pronto. Então, galera, é muito fácil você reconhecer esses carinhos. Então, repetindo, quem é que vai ser um alcano? Alcano é o cara que só tem ligações simples, tá? Entre carbonos. Alceno é o cara que tem uma dupla. Alcino é o cara que tem uma tripla. Alcadieno é o cara que tem duas ligações duplas. Olha como é fácil, tá? Então, primeiramente, bate um print disso aqui, ó. Acho importante você entender sobre a classificação dos nossos hidrocarbonetos. Eu vou logo fazer a classificação, eu vou logo fazer os abertos, porque eu quero chegar logo em nomenclatura. Aí depois a gente volta e faz os fechados, tá? Nomenclatura é importante, então eu quero fazer logo. Tá bom? Bate aquele print, tá tudo certo aí? Bateu o printão? Ótimo, tranquilo. Anotando, copiando, isso é importante, importante anotar até melhor. Fechou, né? Pronto, sabemos aí quem são os alcanos. Bora pra cima, vamos pra cima. Pessoal, e agora? Depois que a gente sabe a classificação, o que a gente faz na prática? Eu estou explorando com vocês a habilidade 24. O que fala essa habilidade? Que você, aluno, tem que saber utilizar o que, professor? Códigos. Códigos. E o que, professor?
e nomenclaturas próprias da química. Para o quê, professor? Você tem que utilizar códigos e nomenclaturas próprias da química. Para o quê, vai? Para caracterizar compostos. Bora entender isso aqui, ó. Na habilidade 24, o que a gente tem que desenvolver? Eu desenvolvo isso em vocês, e quando vocês estão com essa habilidade desenvolvida, você se torna um aluno competente. Qual é a ideia? Você precisa utilizar, o que é utilizar? Dar uso de códigos e nomenclaturas. Professor, o que é código? Simbologia. Tudo bom? Linguagem. A química ela tem uma linguagem, então você já está estudando essa linguagem química. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, cadeia aberta, fechada, fórmula molecular, fórmula estrutural, tetravalência, parará, 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 alcano, alceno, alcino, são códigos. E nomenclaturas. Que são nomenclaturas? São termos técnicos. Alceno, alcino, alcadieno, parará, 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 hidrocarboneto. Então, você está aprendendo códigos e nomenclaturas próprias da química. Só que quando fala assim, nomenclaturas, não é somente nome de classificações. Nomenclatura aqui também vai inserir o nome das substâncias. Aqui está inserido o nome delas. Como assim, professor? Não existem as substâncias da inorgânica? Cloreto de sódio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico. Não tem essa parada? Tem. Na mesma coisa vai ser orgânica. Nós teremos que saber quais são o nome das substâncias orgânicas. O nome dos compostos orgânicos nós também iremos estudar aqui. Nós também iremos aprender, galera. O nome dos compostos orgânicos. Tá, professor, e daí? E o que isso tem a ver? Como nós iremos trabalhar o nome dos compostos orgânicos, existem regras, tá? Então nós vamos aprender regras de nomenclaturas aqui, tudo bom? E você não vai ter que aprender o nome de cada um individualmente, porque não é assim que a gente faz na química. Tanto na química orgânica quanto na inorgânica, a gente dá um conjunto de regras. Você aprende as regras e aí, através dessa regra, você vai nomeando todas as substâncias. Qual aparecer tem a mesma regra, aí você faz. Entendeu? Então, o que nós vamos aprender agora é um conjunto de regras para que você possa nomear os compostos orgânicos. Ficou claro? Tudo de boa? Beleza? Ótimo. Excelente. Então, vamos trabalhar aqui, ó. É por esse motivo que eu pedi que você tivesse o seu material em mãos. Porque aqui nesse material, você já vai ter tudo mastigadinho aqui, ó. Vamos lá. A gente vai trabalhar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Ó. Essa nomenclatura vem constantemente discutida e reformulada, concede atualmente a nomenclatura oficial da IUPAC. Perfeito? Então vamos lá. Como é que ficaria como regra geral, nome do composto de cadeia aberta como regra geral? Eu vou dividir em casos, tá, galera? Eu acho mais fácil a gente dividir em casos. Então esse aqui, ó, seria o primeiro caso. O primeiro caso. Como assim, professor? O primeiro caso. Nomenclatura para compostos de cadeia aberta, tá? De modo geral, será assim, ó. Como é que vai ser a nomenclatura de cadeia aberta? Será assim, ó. Você terá o início do nome do cara, que eu chamo de prefixo, o meio do nome dele, que eu chamo de infixo, e o final do nome dele, que eu chamo de sufixo, tá? Então, o hidrocarboneto, o nome vai ter três partes: infixo, prefixo, sufixo e infixo. Então, vamos lá aqui. Prefixo é a primeira parte, infixo é a segunda parte e sufixo é a terceira parte. Início, meio e fim. É bem fácil, né, galera? Então, é um nome só, não é que serão três nomes. É um nome que tem o início, o meio e o fim dele, tá? Como é que eu vou saber quem é prefixo, quem é sufixo e quem é infixo? É agora que você vai ter que prestar atenção, agora que você tem que aprender isso aqui, ó. Vamos lá. O que será o prefixo? O prefixo será um número de carbonos que tem na cadeia. É a parte mais complexa aí. Dependendo se tem uma quantidade de carbonos, você terá que saber prefixo. Você terá que saber de 1 até 10. Você é obrigado a saber.
O Enem e nenhum vestibular do Brasil vai te fornecer isso. Você tem que saber. Obrigado a saber. Tudo bem? Então vamos lá. Prefixo de 1, match. 2, at. 3, prop. 4, boot. Eu costumo dizer que você precisa aprender praticamente só até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Match, at, prop, boots. Tá bom? Por quê? Porque a partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10, serão prefixos que você já conhece. Tipo, por exemplo, esportes. Quando você tem um time que é pentacampeão, ele tem 5 títulos. Hexacampeão, tem 6 títulos. Então é mais fácil de lembrar. Então, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, no, 10, deck. Fechou? Tranquilo? Beleza, de boa? Ótimo, galerinha. Então, match, at, prop, boot e pent em diante. Tenho que saber o número de carbonos, tá? Perfeito. Já foi aqui o prefixo. O que será um infixo? O infixo será o tipo de ligação, tá? Quando ele só tem ligações simples, você usa an. Quando ele tem uma dupla, você usa em. Quando ele tem uma tripla, você usa in. Quando ele tem 2 duplas, você usa de em. Ah, professor, isso tem a ver com alcano, alceno, alcino, alcadieno? Com certeza. Ó. An, você vai usar para alcanos. Vamos lá. Em, você vai usar para alcenos. In, você vai usar para alcinos. Só estou escrevendo aqui para você entender. Dien, você vai usar para alcadienos. Alcadienos. Geralmente no Enem cai esses caras aí, alcano, alcenos, alcenos, alcadienos. Se tiver 2 triplas, é din, tá bom? 3 triplas é trim, aí já seria uma situação mais, digamos assim, aloprada. Aí ele não cobraria classificação. Ele cobraria, na verdade, só o nome. A nível de classificação, ele só pergunta esses 4, tá? Então, a priori, eu quero que você aprenda. An é quando você só tem ligações simples, em é que tem uma dupla, in que tem uma tripla, de em 2 duplas. E por esse motivo, esse aqui vai ser o do alcano, esse aqui do alceno, esse aqui do alcino, esse do alcadieno, tá? Perfeito? Então, número de carbonos é o prefixo, tipo de ligação é o infixo, e agora o sufixo. Então, aqui, ó, é só lembrar aqui, prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação, e o sufixo é o quê? O sufixo é a função. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, eu botei algumas funções, ó, sufixo de hidrocarboneto, ó, do álcool, ol, ácido carboxílico, óico, aldeído al, cetonaona, não é para você olhar ainda isso aqui, eu só botei, por exemplo, para você perceber que cada função tem um sufixo, tudo bem? Então, o nosso foco é onde? No hidrocarboneto. O hidrocarboneto termina em O. Todos os hidrocarbonetos terminam em O. Então, repetindo, prefixo mais infixo mais o sufixo. Todos os hidrocarbonetos terminam em O. Tudo bem? Beleza? Posso mostrar como é que cai essa parada? Bora lá, vamos mostrar aqui, ó. Voltando para cá. Vamos fazer algumas nomenclaturas para você perceber como é que vai cair isso. Então vamos lá aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Primeiro caso, compostos. Vou botar aqui, ó. Hidrocarbonetos de cadeia aberta normal. Tudo bom? Compostos de cadeia aberta normal. Beleza? Então vamos lá. Alguns exemplos. Imagina que apareça na prova de vocês o CH4. Vamos começar com o hidrocarboneto mais simples de todos. Vamos lá. CH4. Meu irmão, me ajuda aí. Tem um carbono só. Prefixo de 1. Match. Tá? E aí vem a ideia. Toda vez que tiver só um carbono, não tem outra possibilidade. Será an, tá? Porque só vai ter ligações simples. Então, tem um carbono, é an automático. An, match.
Um carbono, somente ligações simples, terminação de hidrocarboneto é o que? Vai. O. Como é o nome do cara? Metano. Pronto. Não é fácil o metano? Não é fácil isso aqui? Facinho, né? De boa. Nosso metaninho. Vamos pegar outro agora aqui, ó. CH3 traço CH3, ó. CH3 traço CH3. CH3 traço CH3. Prefixo de 2, et. An em ou in, vai. An só tem ligações simples, né? An só tem ligações simples. Terminação é quem, vai? Ó, o nome dele é etano. Perfeito, perfeito. Aí eu posso ter um maior, professor? Pode. CH3, CH2, CH3. Vamos lá. Agora esse hidrocarboneto mais uma vez. Tem quantos carbonos? 3. Prefixo 3. Prop. An só tem ligações simples, ó. É só olhar, ó. Só ligações simples entre carbonos. E a terminação é o quê? O. Então o nome do cara é propano. Tá percebendo, galera, como é fácil? Tá percebendo como é de boa? É tranquilo? Beleza? Vamos lá. Ah, professor, pode cair fórmula linear? Pode, claro que pode, ó. Pode cair, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vamos lá. Prefixo de 4. But. Mais uma vez, só tem ligações simples. Terminação é quem, vai? Ó. Então o nome do cara é butano. Ah, professor, poderia cair um maior? Claro que pode. Pode cair o tamanho que for necessário. Perfeito? Só que você precisa saber até 10, né? Bora ver isso aqui? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Prefixo de 6. Ex. Somente ligações simples. Terminação de hidrocarboneto é O. Então o nome do cara é hexano. Então anote aí esses hidrocarbonetos aí. Anote aí, por favor. Enquanto eu faço um ajuste aqui. Coisa que tá me incomodando aqui. Vou desligar umas luzes, vai ficar escuro aqui. Porque eu fiz uma gravação. Tranquilo? Então, mais uma vez, ó. A gente fez a nomenclatura aqui, ó, de alcanos, porque só tem ligações simples. Vem aqui, ó, 2 carbonos et, dupla em, terminação O, então é eteno. 3 carbonos prop, uma dupla em, então é propeno. Aqui, 2 carbonos et, in, porque tem tripla, então etino. Aqui, ó, 3 carbonos prop, como tem tripla in, terminação O, então propino. Esses 4 últimos aqui, ó, esses 2 que tem dupla foram alcenos que nós fizemos, e esses 2 que tem tripla são alcinos que nós fizemos. Então perceba que eu mostrei aqui, ó, nomenclatura, tanto de alcano, quanto de alceno, quanto de alcino, que são os 3 principais. Ficou claro? Só que tem um detalhe. Se você confirmar, se você comparar aqui, ó, os alcenos e alcinos, tu percebes que eu fiz eles somente pequenininhos, tá percebendo? Os alcanos eu fiz pequenos e fui aumentando. Eu não fiz a mesma coisa com alcenos e alcinos. Tem uma razão para isso. Eu só fiz até 3 carbonos aqui, ó. Eu não evolui um pouquinho mais. Como tem uma razão para isso? Bate um print aí, rapidola, bate um print. Bora. Beleza? Então vamos juntos. Agora, professor, me diga uma coisinha que é muito, mas muito, mas muito importante, tá?
Por que o senhor não trabalhou com os outros da mesma maneira que o senhor trabalhou aqui? Por causa disso aqui, ó, tá? Nós temos uma nota. Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos algumas regras, correto? A gente não vai fazer nada da nossa cabeça. Nós temos algumas regrinhas que nós temos que levar em consideração. Então, a primeira regra que a gente aprendeu foi nomenclatura, prefixo mais infixo mais sufixo, regra geral, tá bom? Agora, nós vamos acrescentar algumas particularidades. Então, preste atenção. Caso apareça alcenos, o cara que tem uma dupla, alcinos, o cara que tem uma tripla, alcadienos, o cara que tem duas duplas, então alcenos, alcinos e alcadienos. Estou repetindo. Então vamos lá. Vamos imaginar que apareça alcenos, alcinos e alcadienos. Alcenos, o cara que tem uma dupla, alcinos, o cara que tem uma tripla, e alcadieno, o cara que tem duas duplas. Então aqui, ó, alceno, alcino, alcadieno. Ótimo, tranquilo. Preste atenção. Imagina que apareça alcinos, alcenos e alcadienos. Com esse tipo de cadeia, ó. Com uma cadeia. Vou botar aqui, ó. Com uma cadeia. Com uma cadeia. Vou botar aqui. Deixa eu organizar esse texto. Alcenos, alcinos e alcadienos. Com uma cadeia. Deixa eu escrever mais resumido. Com uma cadeia. Com número de carbonos maior igual a 4. Presta atenção. Então, olha lá. Então, imagina que eu tenho alcenos, alcinos e alcadienos com uma cadeia com número de carbonos maior ou igual a 4. E o Kiko, professor? O que isso tem a ver? E daí se o cara tiver 4 ou mais carbonos? Quando ele tiver 4 ou mais carbonos, aí você vai ter que fazer uma coisinha diferente aqui. Tá? Então, quando tem os 3 ou mais carbonos, presta atenção. Nós teremos 4 ou mais carbonos. Obrigatoriamente, você terá que enumerar a cadeia. Então, vamos bem devagar para não deixar, para você não perder o esquema. Bem devagar para você não perder o esquema. Então, repetindo. Se eu tiver alceno, alcino, alcadieno, com uma cadeia cujo eu tenha 4 ou mais carbonos, porque maior ou igual é 4 ou mais, tudo bom? Se eu tiver 4 ou mais carbonos, obrigatoriamente você terá que numerar a cadeia. Aí tu me pergunta, numerar a cadeia para onde? Aqui, ó. Numerar a cadeia para onde, ó? Da extremidade mais próxima da insaturação. Então vamos lá. Você vai ter que numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Pessoal, o que é insaturação? É dupla ou tripla. Então você vai ter que numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Ou da dupla ou da tripla. Beleza? Tranquilo? De boa? Ótimo. Então você vai ter que numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Ótimo, excelente.
Como é que seria isso, professor? Por que eu tenho que numerar da extremidade mais próxima da insaturação? Simples. Porque é o seguinte, quando você numera da extremidade mais próxima da insaturação, obrigatoriamente você terá que localizar a posição da insaturação. E você localiza a insaturação sempre com os menores números. Então, repetindo. Vamos lá. Presta atenção. Vou bem devagar para não ter tolice. Menores números. Fechou. Então vamos lá de novo. Presta atenção. Número 1. Se o alceno, alcino, alcadieno tiver 4 ou mais, o que você vai fazer? Você vai enumerar a cadeia. O que seria enumerar? Você vai enumerar da extremidade mais próxima da insaturação. O que é insaturação? Dupla ou tripla ligação. Tá escrevendo um pouco melhor. Dupla ou tripla ligação. Insaturação. Perfeito? Pensou em insaturação? É quando nós temos dupla ou tripla. Fechou? Então, dupla ou tripla ligação. Parece que eu estou tudo desplumado. Dupla ou tripla. Parece que eu escrevo e não sai nada direito. Então, dupla ou tripla. Fechou? Só que quando você faz isso, você lá localizar exatamente essa insaturação. Como assim, Joe? Como assim? Presta atenção. Como assim? Mostra para mim isso aí, por favor. Vamos mostrar aqui com carinho. Vamos lá. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. CH3, CH dupla. É aqui. Tô enjoado com isso aqui. Vamos lá. CH3, CH dupla, CH, CH3. Pronto. Imagina esse carinha aí. Dê uma olhada, ó. CH3, CH dupla, CH, CH2. Primeiro, ele é um alceno? Sim ou não? Sim, né? Se você enxergar aqui, ó, ele é um alceno. Por quê? Porque ele tem uma dupla ligação. Não vá confundir classificação com nomenclatura. Ele é da subclasse dos alcenos, é da classe dos alcenos, porque tem uma dupla. Agora vamos lá. Quantos carbonos tem esse cara? Fala aí para mim. Quantos carbonos tem? Isso. Tem 5 carbonos. Meu irmão, se tem 5 carbonos, ele ultrapassa os 4 carbonos? Sim ou não sim? Então, se ultrapassa 4 carbonos, você vai fazer normal ou você vai numerar? Vai ter que numerar. E aí, professor, como assim da extremidade mais próxima? Meu irmão, só tem 2 extremidades, porque é normal. Ou você numera da esquerda para a direita, ou você numera da direita para a esquerda. Aí você vai ver onde está mais próximo a dupla. Então, por exemplo, aonde a dupla está? Aonde a dupla está? Bem aqui, ó. Tá? Então você numera mais próximo da onde? Da esquerda, não. Porque se você fizer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quem está mais próximo é da esquerda para a direita. Então vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Põe número mesmo. Tudo bom? Pode botar número. Com o tempo você vai se acostumar com isso. Fechou? Botou o numerinho. Aí agora você faz o nome normal, na moral. Bora fazer o nome aqui na moral. Na moral aqui, vamos fazer o nome. Diferente, cada pincel é um jeito de escrever. Vamos lá.
Prefixo de 5 carbonos, vai, prefixo de 5. Pente, correto. Só que agora, como você numerou, o que está escrito bem aqui, ó? Numerou, você obrigatoriamente terá que o quê? Localizar. No momento que você numera, você tem que localizar. Não faz sentido não localizar. Por quê? Porque a dupla ela pode estar aqui, 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 ela pode estar em qualquer lugar. Então você tem que localizar. E a dupla sempre vai estar entre dois carbonos, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, ou seja, ela sempre vai estar entre dois. E aí você obrigatoriamente vai escolher o menor número. Bora lá. Olha aqui, ela está entre 2 e 3. Qual o número que eu escolho? Vai? Qual o número que eu escolho? 2. Correto. Então você vai pegar esse número 2, você vai adicionar aqui 2, traço em, correto? Traço em. E a terminação vai ser o quê? Vai, ó. Ah, professor, por que eu botei um 2 aqui, ó? Você coloca um 2 porque você localiza a posição da insaturação. Então, pente corresponde a 5 carbonos. Em corresponde à dupla ligação. O corresponde a hidrocarboneto. E aqui, ó, o 2 corresponde à posição da dupla. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Bacana? Ah, fechou, então eu tenho que colocar um número no meio, aí você separa por hífens, tá? Porque não tem como botar um número no meio da palavra, então a gente faz uma separação por hífens. Então vai ficar pente 2eno. Fácil ou difícil? Fácil, né? Bora imaginar isso aqui, ó. Bora imaginar isso aqui. Se eu tivesse esse cara, agora eu não tenho mais alcano, agora eu tenho um alcino. Nem alceno, eu tenho um alcino. Por que, professor, se eu tenho um alcino? Porque tem tripla ligação. Neste caso, numera da esquerda para a direita, direita para a esquerda ou tanto faz? Tem que ver quem está mais próximo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Do outro lado, 1, 2, 3. Eles estão exatamente na mesma posição, equidistante. Então, quando for assim, tanto faz. Vou pegar da esquerda para a direita. 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes acontece isso. Perfeito? Então vamos dar um nome pro cara, fazendo o nomezinho com amor e compaixão. Vamos lá. Prefixo de 6. X. Vamos lá. X. E aí nós temos 3 e 2. Qual é o número que eu pego? Vai. 3. Então você pega aqui. 3. Traço. 3 e 4, né? Pega 3, 3, 4. Por que in? Porque é um alcino. E a terminação será quem? Vai O. Então vai ficar X, 3 hino. Perfeito, universitário? Bate um print aí bonitinho. De boa. Fechou. Faço ou não faço? Aí aqui, ó. Saideira da gente. Termina 8h55 essa aula, né? Saideira aqui da gente, ó. E vai. Se aparecer assim, isso é alcano, alceno, alcino ou alcadieno?
Bora lá. Alcano, cenacino ou alcadieno? Alcadieno. Prontos. Alcadienos. Ótimo. Então, o que que você enxerga aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. 9. Então, vamos lá. Se eu tenho 9 carbonos, então você tem que numerar? Tem. Por quê? Porque eu tenho mais de 4 e tem dupla ligação. Neste caso, numera da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Mais uma vez, da esquerda para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não importa se é linear, faz a numeração normal. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou fazer o nome? Do mesmo jeito, universitário, do mesmo jeito. Vamos lá. Prefixo de 9. No, no. Só que agora eu tenho duas duplas. Então, se você tem duas duplas, são duas localizações. Entre 1 e 2, qual é o número que eu utilizo? 1, porque é o menor. Entre 4 e 5, qual é o número que eu utilizo? 4, porque é o menor. Então, você vai pegar os dois números aqui, ó. 1 e 4. Só que não pode ficar 14 aí, né? Como são dois números, nós separamos por vírgula esses dois números, tá? Então fica 1,4. Então, no 1,4. Aí agora, poxa, como são duas duplas, não será em, será o quê? De em, porque são duas duplas. E a terminação de hidrocarboneto é o quê? Vai, o. Então você tem essa pegada aqui, ó. Então vai ficar 1,4, melhor, no 1,4 de eno. Então vamos pegar aqui, o que que é no? No é porque é 9 carbonos, tá? 1,4 são as posições, perfeito? Dien são as duas duplas e O é o hidrocarboneto. Tudo bom? Então você tem aqui 2 no 1,4 de eno. Fácil ou não fácil? Fácil, né? Beleza, universitário. Tranquilo. Então bate um printão aí. Fechou? Tá beleza? Deixa eu só fazer aqui, compartilhar com vocês uma coisinha aqui, a frequência. Bora. Vou compartilhar uma frequência aqui com vocês. Eu deixei esse troço. Que dia é hoje, galera? Hoje são 30, né? Deixa eu ver aqui. Frequência. Pronto. Frequência 30 de março. 30, 03, 20. Vou dar aqui. Nome. Obrigatório. Ó, botar um cabeçalhozinho.
Resultado gráfico, classe, natureza. Galerinha, aquele mesmo esqueminha, nós temos aqui 20 pessoas, ou seja, comigo é 20, então nós temos 19 alunos, tá? Vou mandar o link do formulário da frequência. Se tiver mais de 19, falta para todo mundo. Quem não assistiu, não assistiu, tá bom? Beleza? Então, frequência aí, façam a frequência. Tudo bem? Beleza? Então, galerinha, vou compartilhar depois no grupo dos chefes essas anotações. Muito obrigado pela atenção. Um beijo. Até semana que vem. Valeu!